O mulherismo africana é uma perspectiva afrocêntrica de pensar as práticas matriarcais como forma de sobrevivência, resistência e permanência da população negra. Então, é muito profundo falar de mulherismo africana, não se esgota. E aí, como faz parte do mulherismo africana não ser universal, e também faz parte do mulherismo africana não falar no singular, né? Então, no momento que tiver o grande nome do mulherismo africana, dentro da própria perspectiva mulherista, o mulherismo se ocidentalizou, porque a mulherismo africana diz respeito a práticas coletivas. É por isso que até encampar o nome eu ser mulherista e tudo mais é muito mais uma disputa ocidental do que uma disputa mulherista, porque a gente, na verdade, está falando das práticas, das tecnologias, que é nossa, e a gente não pode se perder. É um movimento de Sankofa. Olhar o passado, ver que pedras de experiência são essas que esse pássaro traz para o hoje, para que a gente possa realmente plantar um amanhã. Então, dito isso, vale, né, trazer nomes das companheiras. Então, já trouxe aqui, né, a Nadove Cleonora Hudson, tem também a Ifilma Diune, internacional, mas aqui no cenário brasileiro tem a Ani Urace com o site, o blog, né, Pensamentos Mulheristas. Ela tem um texto interessante chamado Os 18 Princípios Mulheristas, né? E aí é interessante observar, tipo, a Ani, ela é uma teorizadora do mulherismo africano. Eu sou alguém que entende o mulherismo africano enquanto uma via possível de humanidade. Então, eu não tenho, por exemplo, textos que sejam tão objetivos e categóricos. Os meus textos, o meu pensamento enquanto uma mulherista africana é muito mais tentando buscar nele, no mulherismo africano, a matéria para pensar o que eu faço de maior, que é como matrigestar, como gestar a potência solar, como sobreviver, como ter a nossa humanidade plena, né? Então, eu vejo o mulherismo africana dentro dessa perspectiva. E aí, também tem a Ama Mizani, que tem um texto antigo, que inclusive diferencia o feminismo do mulherismo, né? Então, é entender que estamos para agendas diferentes. O feminismo ele tem uma agenda que é parida pelo Ocidente, pelo pensamento ocidental. E o que é o Ocidente? O Ocidente é esse conjunto de ser estar no mundo, né, que tem uma ânsia de dominação de tudo, que é inicialmente anglo-europeu, mas que tem fronteiras fluidas que abarcam inclusive o Brasil, porque nós estamos performando a América Latina, né? A América Latina é uma categoria ocidental. Então, o Ocidente ele tem 3 pilares, que é o iluminismo, a tradição judaico-cristã e a tradição greco-romana. Então, isso é mais ou menos o pensamento ocidental, a forma ocidental de se comportar. Então, o mulherismo africana ele é contra-colonial, ele é contra-ocidental. Ele quer que o Ocidente inteiro seja derrubado. E não é derrubar o Ocidente belicamente, né? Até porque a gente tem que exercitar a lucidez. Né? A gente está falando de senhores do Ocidente, né? Que inclusive há pouco tempo perdeu a eleição e não sabe, né, como se comportar, porque ele nunca perdeu nada. Ele é o senhor do Ocidente. Então, não é bélico, não é nesse sentido, é muito mais um resgate ético, um resgate civilizatório, um resgate de praxis, dentro de uma outra perspectiva, que é uma perspectiva que tem como base a experiência não hegemônica, sobretudo a experiência africana e da sua descendência, né? E aí eu vou usar um termo da Lélia Gonzalez, que eu gosto muito, que é a sua descendência africana. Não somente esses que descendem diretamente dos sequestrados, mas também esses que são o intercruzo, vou usar o CIMAS, né? O intercruzo entre os povos originários da América, oprimidos, e os povos africanos sequestrados nesse território aqui. Então, o que eu quero dizer é que o feminismo, ele tem, sendo ele o feminismo mainstream ou o feminismo negro, ele tem uma agenda que está para a derrubada do patriarcado. É esse o objetivo, é essa busca, e a proposta que se tem é uma proposta de repensar o lugar das mulheres dentro desse Ocidente. O mulherismo africana não está para o Ocidente. É entender que a experiência ocidental não me contempla, porque eu estou muito distante da escala de humanidade que o Ocidente me oferece. Né? É buscar outros SUS, outros ventos. Então, o mulherismo africano não está somente para o patriarcado, ele não quer só derrubar o patriarcado. Né? O mulherismo africano quer derrubar
o Ocidente, e não o Ocidente físico, mas muito mais um Ocidente ético e estético nas mulheres negras. O mulherismo africana não se quer universal, né? E até quando ele vai falar com mulheres negras, ele não se quer impositivo de experiências de mulheres negras. Então, quando a gente vai pegar textos mulheristas, é muito interessante ver o quanto a gente se localiza, porque o mulherismo africana faz parte da afrocentricidade, e a premissa da afrocentricidade é a localização. Então, a gente vai estar sempre se localizando, né? Então, eu sou Asin Jerry, eu sou mãe de um jovem e de uma criancinha, um bebezinho, eu sou casada com um homem preto, eu sou nascida na desgraça coletiva brasileira, localizadamente no Rio de Janeiro. Então, são localizações, e são localizações importantes se a gente está realmente pensando numa teoria da complexidade de humanidade plena. Eu preciso entender que a minha experiência aqui, dentro dessa localização, dentro dessa bolha, ela dialoga com experiências de matriarcado com outra mulher que está dentro de outra bolha lá no Alto Xingu, ou, não sei, no Ceará, no Cariri, né? Quando a gente pega o livro da Jarrid Arraes, por exemplo, né? Redemoinho e Diaquém. É um contexto, é um cenário, é uma outra experiência, mas é uma experiência que dialoga. Eu acho que o grande salto para entender o matriarcado que o mulherismo africano propõe, e aí, enquanto eu e nós aqui que estamos no Brasil dialogando sobre o mulherismo africano, porque já um pouco começa a se separar, e não é uma separação cisão, não, é uma outra localização em relação àquele que trazido por Nadove. Porque Nadove e Cleonora Hudson vão olhar a experiência de mulheres mães portadoras da cultura. O livro da Nadove é esse, né? Então, em 2018, eu, Dandara Aziza, Raíssa Imani, Catiúcia Ribeiro, nós fizemos, entre 2018 e 2019, o Ciclo Mulherista Africana, que foi uma prática muito interessante que está no artigo Mulherismo Africana, Práticas da Diáspora Brasileira, que eu escrevi com a Catiúcia, com a professora Catiúcia, filósofa, mas que foi ali matrigestado pelos encontros do ciclo, que eram encontros mensais com pessoas negras, a portas fechadas, e a gente fez todo o ano de 2018, fez o ano de 2019 e 2020, né? Está suspenso, não sei como é que vai ser, vamos esperar a pandemia passar para repensar isso aí. Mas já esses 2 anos trouxeram muita experiência, inclusive uma experiência que a gente consegue entender e registrou nesse artigo de que, sim, África, o matriarcado ele tinha uma relação direta com o parimento, né? Então, mulheres que pariam, elas tinham um lugar de matriarcas na comunidade, assim como ser considerado um sábio da comunidade, ser considerado um idoso da comunidade, muitas vezes tinha uma relação com ter netos, né? A experiência de ter netos e também ter cabelos brancos. Então, são viradas de chave. Então, a gente entendeu, nesse momento do ciclo mulherista africano, aqui do Rio de Janeiro, que a experiência do matriarcado, enquanto valor civilizatório, ela vai ser introjetada, né, nas diásporas, né, não só na diáspora brasileira, os afro-brasileiros, mas nas diásporas da América. Vai ser introjetada enquanto uma prática de resistência, permanência e continuidade. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que quando a gente vai ver as experiências negras africanas, né, aqui na América, em diferentes territórios da América, a gente vai continuar vendo as mulheres negras enquanto pilar matriarcal de matrigestão da comunidade. E isso vai sendo atualizado ao longo do tempo, né? Então, eram aquelas matriarcas que matrigestavam ali a possibilidade de vida durante o período escravocrata, que guardavam as informações das ervas para poder curar, e ele está muito mais atrelado a valores civilizatórios de matrigestão solar do outro, da potência, da energia do outro, do que uma energia de parimento, porque a Maafa impõe isso, né? Então, a gente vai ver essa experiência nos quintais, a gente vai ver essa experiência nas comunidades, aquelas tias que ficam com todas as crianças da comunidade para os pais poderem trabalhar, porque não tem uma creche, porque não tem uma assistência. Então, elas estão ali também gestando aquelas potências. Professores são gestores solares, né? Professores, principalmente do ensino fundamental 1, né? Por quê? Porque professores, eles estão ali matrigestando a potência solar daquele ser no primeiro momento do sol raiar dele, né? Que é a primeira infância e depois ali ensino fundamental 1. Enfim, tudo isso é matéria do mulherismo africano.
E para mim, é a matéria no Mulherismo Africana, para mim, a matéria está no que ele me propõe enquanto via de humanidade.